trabalhar esse primeiro modelo aqui, esse primeiro módulo, a unidade 1, e a gente vai ver aqui da introdução ao planejamento. Tudo isso aqui a gente fez aí nesse resumo, tá certo? Então, vamos ver aqui o que é que o material traz para a gente de atividade. Quem quiser depois ler, é bem interessante, tá? Eu vou logo ao ponto, até porque a gente já fez esse resumo, então vamos aqui pegar o que ele nos pede. Vai falar sobre os níveis, ó, tático, operacional. Isso tudo aí é para estar na mente da gente já, pessoal, que a gente já viu e reviu não sei quantas vezes, tá? Pronto, então vamos pegar aqui, é onde ele vai mostrar para a gente aqui um conceito, tá? Então, o que é que ele fala aqui nesse primeiro momento, gente? Ele está falando com relação ao planejamento, tá? Então, ele fala lá para a gente que existe os seguintes departamentos, né? Como se fosse o tático, né? Ó, tá aqui, ó. São as variáveis estratégica, variáveis tática e operacional. Então, assim, esse primeiro item aqui, ele está já respondido, né? Então, eu vou ler para vocês, para a gente tomar como base, e aí a gente vai tentar responder o que eles colocam para a gente como opção, tá certo? A AGH Comércio de Alimentos de Soja Limitada foi constituída no início do ano passado, com o objetivo geral de comercializar alimentos derivados de soja, em geral, com foco na satisfação da necessidade dos seres humanos, das necessidades dos seres humanos. Sua participação no mercado brasileiro foi de 1% e não conseguiu realizar comércio no mercado internacional. Ela foi constituída por dois sócios, o senhor Paulo e o senhor Ricardo. Ricardo Henrique, sei lá, como é o nome dele aqui? Peraí. Ricardo Henrique. O senhor Paulo foi nomeado diretor comercial da AGH e o senhor Ricardo é apenas sócio capitalista da empresa. Ambos sonham que a empresa conquiste a liderança no mercado brasileiro de alimentos derivados de soja em geral e, para tanto, definiram como meta estratégica um crescimento anual de 20% de suas vendas. Contrataram um gerente comercial chamado Sr. Raul da Fonseca e uma analista de plena de vendas chamada Senhorita Mariana Moraes, responsável pelo desenvolvimento das atividades de efetivação de cotações, vendas internas, dentre outras. Com base nos conceitos estudados até aqui, apresentamos a identificação e classificação das variáveis estratégicas, táticas e operacionais do negócio da AGH Comércio de Alimentos de Soja Limitada, com a posição de X na coluna VE, variáveis estratégicas, VT na variável tática e VO na variável operacional. Aí vejamos a solução, né? Veja bem, o que é que ele está dizendo? Ele tá querendo aqui que a gente encontre as projeções, né? Tipo as estratégias, né? No campo variável estratégica, variável. Então a gente vai definir, né? Seria o que? Seria definir em quais áreas, né, as variáveis trabalhariam, né? Se elas seriam campo estratégico, tático ou operacional. Então vejam bem, aqui ele jogou a AG Comércio, que ou seja, é um negócio, né? Ele diz que tanto ele atua no campo estratégico, no campo tático, como no campo operacional, tá? A data da constituição da empresa. Tudo isso aqui, gente, está aqui nesse meio, tá? Então ele foi pegando aqui do texto e foi jogando aqui para essas variáveis, tá certo? Então, data de constituição, ele diz que é operacional, é estratégico, né? Tático e operacional. Objetivo geral, também na variável estratégica, tática e operacional. Participação no mercado brasileiro, aí ficou somente para o campo estratégico e tático, tá certo? Não engloba o operacional, tá? Já que o campo participação no mercado internacional também só engloba a variável estratégica e a variável tática.
a questão do sonho, né? O sonho da empresa, né? Lembram daquela situação de visão, né? Missão e valores, né? Que a gente falava muito da questão dos sonhos, né? Então, tá aqui e ela é somente do campo estratégico, tá certo? Meta estratégica, aí ó, entra os três, tá? Diretor comercial, senhor Paulo. O senhor Paulo, na verdade, ele é apenas do campo estratégico. Já o diretor comercial, que ficou o outro só, seria o senhor Paulo Azevedo, ele já é do campo tático, né? Ó, vocês podem ver aqui, que seria o quê? Se a gente olhar, ó, seria um nível intermediário aqui, né? Que seria o tático ou intermediário, né? E aqui é o operacional. E aí nós temos também o departamento comercial, que também é somente variável tática, né? Que seria o intermediário, que seria a variável tática. E aí nós temos aqui, ó, analista pleno, que ele seria do campo operacional, e teríamos o departamento comercial, que também é do campo operacional, tá certo? Então, qual era a ideia? Era aqui, ó, com base nos conceitos estudados até aqui, apresentamos as identificações e classificação das variáveis estratégicas. Então, o conceito aqui era fazer a classificação das variáveis estratégicas, né? Como táticas operacionais, né, do negócio da GH, alimentos de soja limitada. Então, ele fez essa tabelinha e jogou aqui cada variável para definir o campo estratégico de cada uma, tá? E aí pede para fazer o comentário. Então, observe os comentários sobre a classificação e identificação das variáveis em relação aos seus tipos e níveis de planejamento realizado. Então, o que é que ele fez aqui de análise, de comentário? Os itens 1, 2, 3 e 7 são variáveis estratégicas, táticas e operacionais. Ou seja, se vocês observarem, eles englobam os três níveis, né, de estratégias. E aí vocês vejam aqui, ó, tá aqui, são esses campos aqui, ó, tá certo? Eles entram nos três níveis. Aí como tá nos três níveis, ok, mas aí não quer dizer que eles têm o mesmo peso entre eles, tá certo? Um pode ser mais, outro pode ser menos, mas ele atua nos três campos, tá? Aí os itens 4 e 5, tá aqui os itens 4 e 5, aqui ó, 4 e 5, atuam nos campos de estratégia, né? Tática e operacional, ou seria no caso aqui o B, estratégica e tática ao mesmo tempo, tá? Os itens 6 e 8 são variáveis apenas estratégicas. Aí os itens 9 e 10 são variáveis apenas táticas e os itens 11 e 12 são variáveis apenas operacionais, tá? Esse daqui é um exemplo, né? Que ele sempre coloca para a gente analisar. E aí a gente vem para cá, ó, onde a gente vai fazer esse exemplozinho aqui agora, tá? E aí vamos ler aqui, tá? Para a gente entender o que é que ele pede. E aí juntos a gente vai ler e vamos tentar abordar. Lembrando o seguinte, gente, deixa eu explicar uma outra situação aqui. Isso daqui, ele não existe, como é que eu posso dizer? Eu não sei nem como é que eles vão cobrar em prova, porque assim, não existe uma maneira 100% correta, que tem que ser aquela ali, tá certo? O que é que depende? Depende do administrador, depende de como você quer fazer, depende de como a empresa quer agir, entendeu? Então isso aqui são o quê? São planejamento. Planejamento você faz do jeito que você quer. O planejamento é de quem? É seu, não é de outra pessoa. Então você pode fazer da forma que você quiser. Mas lógico, a ideia é que você faça de uma forma que corra-se menos risco, né? Que você consiga realmente traduzir aquilo que deve ser feito na empresa, tá certo? Então vamos ler aqui, ó. O senhor Mateus, único proprietário e administrador da Verdes Calçados, delegou a você a responsabilidade de desenvolver e implantar um planejamento financeiro e orçamentário para a sua empresa. Lembra-se, né? O trabalho a ser desenvolvido será composto de 3 etapas, a serem desenvolvidas formalmente e por escrito, para o desenvolvimento e implantação de um planejamento para Verdes Calçados. Então vamos lá. Primeira etapa, esquema preliminar para a resolução da classificação.
A identificação de todas as variáveis já existentes no contexto e problemática apresentadas, sucessivamente no convite ao estudo, contextualização e no diálogo aberto. Desta seção está evidenciada no quadro disponibilizado a seguir. Agora você terá que classificá-las assinalando colunas, no caso aqui variável estratégica, variável tática e variável operacional, de acordo com seus significados para o planejamento de cada variável. Sugerimos também, como complemento muito importante, que você leia atentamente os itens evidenciados no questionamento da segunda etapa e certifique a existência de todas as variáveis dispostas no quadro a seguir. Então vamos lá. Então está aqui a opção, e aí aqui a gente vai ter que fazer a classificação das variáveis estratégica, tática e operacional, tá certo? Então vamos ver item por item e vamos dizer aqui o que é cada situação. Aí nesse caso aqui deu tempo e eu consegui fazer isso aqui. Deixa eu puxar aqui para ficar melhor para a gente trabalhar, certo? Então, aqui estaria a nossa tabelinha para a gente trabalhar, né? Então agora a gente vai precisar de ajuda, né? E vamos tentar fazer junto isso aqui, tá certo? Só um minutinho. Mas você já pode ir vendo aqui o quadro, tá certo? Já vão pensando aí. Eu vou aqui tomar só uma aguinha para a gente já começar a responder. Ó, pronto, vamos lá. Então vamos fazer assim, ó. Qual é a dinâmica que a gente vai usar aqui? A gente vai trabalhar aqui a primeira variável, haver descalçados, e vocês vão dizer aí, vocês é que vão dizer e eu vou lançar aqui, tá certo? A gente está fazendo em conjunto. Então, vamos ver aqui pelo sinalzinho de legal aí dos emojis, tá certo? Então, quem acha aqui que haver descalçados, né? A empresa em si, ela tem aqui no caso a variável verde calçado seria uma variável estratégica. Certo. Então, vamos marcar, né? Aí, quem acha que seria a variável tática? Ok. Então, estratégica, tática e operacional. Também, né? Então, vamos lá. Seguindo aqui, proprietário senhor Mateus. Vamos lembrar que o senhor Mateus, o que é que fala aqui do senhor Mateus? Vamos ver aqui. O senhor Mateus é único proprietário e administrador da Verdes Calçados, né? Então, ó, ele é proprietário e administrador. Aí, o que é que vocês acham? Nível estratégico. Ele entra? Certo. Então, nível estratégico, ele vai.
Deixa eu arrumar isso aqui. Certo. Então, nível estratégico ele vai. No caso aqui, a tático. O que é que vocês acham? Ele entra como tático. Lembrem que ele é, né, o proprietário e administrador, né? Então ele vai para o tático também. Certo. Agora, ele entra no nível operacional. O que é que vocês acham? Vamos ler aqui de novo, né, para a gente ver. O senhor Matheus, o único proprietário e administrador da Verdes Calçado, delegou você a responsabilidade de desenvolver e implantar um planejamento financeiro e orçamentário para a sua empresa. Lembre-se, o trabalho a ser desenvolvido é composto de 3 etapas, a ser desenvolvido formalmente por escrito. Certo. Ele pede aqui que a gente veja aqui o diálogo aberto, né? E a contextualização. A Verdes Calçado, deixa eu ver aqui, diálogo aberto. Deixa eu ver, se for pouco texto, a gente lê aqui o diálogo aberto. Aqui. Então, vamos ler aqui rapidinho para a gente entrar na, né? Ó, a Verdes Calçados, o senhor Matheus, proprietário da Verdes Calçados, há cerca de 6 meses, ela foi criada para comercializar calçados de indústria com certificação ISO 14000, ou seja, de empresas que se preocupam em contribuir efetivamente com a preservação do meio ambiente. Para esta sessão, propõe o seguinte caso: o senhor Matheus é o único responsável pela administração da Verdes Calçados e definiu que ela tem como objetivo principal a venda de calçados ecologicamente corretos a consumidores de todas as classes sociais, visando satisfazê-los plenamente. Sonha em conquistar a liderança no mercado comercial de calçados brasileiro e mundial. O quadro funcional das Verdes Calçados é muito pequeno e composto atualmente apenas por 8 funcionários e conta com a participação integral do senhor Matheus em todos. Olha só. Então, gente, foi isso aqui que eu queria ver, ó. Em todos os processos do negócio. Então, senhor Matheus, ele também é operacional. Concordam comigo? Porque ele também deve efetuar vendas, né? Beleza? Então, vimos aí. Tendência futura mundial, ISO 14000. Aí, no caso da ISO 14000, eu creio, não sei se vocês vão assim, eu acharia que seria nível estratégico e nível tático. O que é que vocês acham? Porque é uma coisa que ele visa, né? A ISO é uma certificação, e aí a empresa que visa ter, então ela é do nível estratégico e tático. Eu creio, né, que seria o que? A permanência, porque aqui a parte da gerência, né, faz com que eles consigam ter essa. E operacional não tanto, porque aqui entra somente na questão da venda, né? Aqui é questão de estratégia, que é mundial, e tático, que é da questão da fabricação, né? O que é que vocês acham? Estão em dúvida? Mas vamos assim, né? Também tem uma dúvida, mas aí vamos para cá, ó. Continuando aqui na questão da ISO, fornecedores, eu creio que seja uma situação. Aí aqui eu já tenho uma certa dúvida se seria só o caso da tática, né? O que é que vocês acham? Iria de, ó, aí eu vou perguntar aqui, variável estratégica também vocês acham que teria? Variável tática. Então vamos só de tática, que ficaria somente da parte gerencial, que seria a questão de fornecedores, né? Seria a questão de fornecedores, então acho que entraria aqui que seria parte da gerência, né? Aí ele fala que você, né? Então vamos ver aqui o que é que fala aqui no texto, voltando para cá, ó. Aí ele diz que alugou um ponto comercial, contratou serviços de um escritório contábil para constituir legalmente sua microempresa e para executar serviços relacionados ao pessoal e área fiscal e contábil.
reformou o prédio, atualizou o cadastro das companhias de água, luz e garantiu seus serviços. Contratou e implantou um plano de telefonia fixa, móvel e de internet com Wi-Fi, adquiriu, colocou à disposição da loja os móveis e utensílios e equipamentos de informática necessários para sua operação. Contratou formalmente 8 funcionários para a prestação de serviço administrativo e atendimento aos clientes. Realizou propaganda e marketing e finalmente inaugurou a loja com oferta de simples coquetel e alguns convidados. Então, sobre dinheiro até o presente momento não possui nenhum planejamento e suas atividades estratégicas, táticas e operacionais estão sendo realizadas como na maioria dos empreendimentos novos e pequenos, na raça. Desta forma, o Sr. Mateus necessita que você, no caso é o caso você, o auxilie a identificar e classificar suas ações dentro dos tipos de planejamentos existentes, ou seja, do planejamento estratégico, tático e operacional. Para o início do trabalho, será importante conhecer qual é a importância do planejamento para eventos calçados, identificar e classificar quais são suas variáveis estratégicas, táticas e operacionais. Visando alcançar esse objetivo, você deverá compreender tanto os conceitos de planejamento de seus tipos níveis, quanto os conceitos de variáveis e terá que praticá-los em casos reais. Bom, aí vamos para cá. No nosso caso, operacional, a gente não entra. Eu tenho a certeza que entraria no tático, né? Mas vocês acham que entraria no estratégico? Eu acho que não. O que é que vocês acham? Então vou lançar a pergunta. Estratégico, vocês acham que vai ou não? Então vamos deixar somente no tático, né? Aí, ó, proprietário senhor Mateus. Aí vejam bem, se aqui está destacado proprietário senhor Mateus, ele entraria aqui somente como essa parte aqui, né? Mas eu colocaria os três aqui também. Não vejo se ele é a mesma pessoa, por que que mudaria? Não é assim? O que é que vocês acham? Agora sim, como está destacando só o administrador eu poderia colocar somente o tático e o operacional, ou somente o tático, mas é a mesma pessoa, pô. Então, botar tudo. O objetivo geral, o objetivo principal, né? Aí vamos usar uma colinha, né? Vamos ver aqui, ó, o que é que dizia lá naquele que já está feito. Vamos ver aqui o que é que diz aqui, né? Olha só. O sonho aqui, ó, é estratégico, né? E ele aqui ele falava de quê? Objetivo principal. Tem alguma coisa aqui de objetivo? Olha, principal e geral acho que não muda, né? Eu de fato pensei nos três, mas aí eu estava na dúvida. Então, objetivo principal a gente lança aqui os três, concordam? Pode ser? Os três. Principal vai para os três. O sonho. O sonho, lá ele apontou somente como estratégico, né? Que é o sonho do dono da empresa, né? Funcionário Gustavo. Olha só. Aí ele destaca os funcionários ou está destacando só um funcionário? Vocês lembram se lá ele estava falando do. Lá ele falava de. No número 5 Mariana está colocando aqui que colocaria operacional também. Número 5 seria qual item? Você, né? Não, porque veja bem. Por que não operacional? Porque veja, operacional está ali relacionado à venda, né? Aí você está sendo contratado como
A equipe contador, seria contador, fiscal, aquela coisa. Você trabalha por trás da equipe, você não trabalha na finalidade do negócio. Entendeu? Aí você pergunta por que, que o dono foi, porque ele é o total interessado, então ele também vende, entendeu? Por ter pouco funcionário. Mas aí você foi contratado como um escritório de contabilidade, você não tem, entendeu, Mariana? Eu acho que não entrava aí no operacional não, tá? Porque o operacional, entendo o operacional como o operacional da empresa. É o que a empresa faz, né? E aí você como contador, você não vai vender calçado, né? Funcionário Gustavo. Por que, que ele especifica o funcionário Gustavo? Aqui eu li e não lembro de ter falado de funcionário Gustavo. Vocês lembram? Eu revisei o texto ali, Gilson, e não fala sobre funcionário Gustavo. Então a gente vai fazer o seguinte: vamos tratar funcionário, né? Porque fala de funcionário. Mas Ele fala sobre os 8 funcionários. todos os funcionários e 8, né? Que são contratados, né? Isso, isso. Então vejam bem, como a gente, né, que ele fala ali você, foi contratado para fazer essa parte. Veja que quando ele fala você, ele fala que a gente vai trabalhar o quê? A parte contábil, a parte de que mais, meu Deus? É contábil, fiscal, não é? Então a gente trabalha no nível tático, né? E aí a gente vai jogar esse funcionário aqui como operacional. Se ele contratou a gente para fazer, porque não tinha quem fizesse essa parte do tático. Então, o funcionário Gustavo ele deve ser operacional, tá? Ponto comercial. Ponto comercial, vocês acham que seria estratégico ou só e operacional? Como é que é? Será que aqui ele diz alguma coisa sobre... Não, né? Acredito que o ponto estratégico seria bem interessante para a empresa. Mas será que ele visa de forma entraria no estratégico, né? Eu creio, né? Então vamos lá, seria estratégico e eu acho que não teria. Eu acho que entraria só no estratégico. Eu acho que no operacional também não entraria. O que é que vocês acham? Porque isso Também aí eu fica acredito para só no ele, né? estratégico. É uma decisão dele, onde é que seria o ponto comercial, né? E a estratégia dele como proprietário e. Não é isso? Fornecedor de serviços contábeis. Aí é a mesma coisa da gente. Então entraria aqui só, né? No tático. Vamos para cá. Fornecedor de água. Esses itens foi que eu fiquei sinceramente. Mas vamos vir para cá. Que é que você ter fornecedor de alguma coisa. Aí se essa água e energia foi os. Operacional não seria. Fornecedores vocês acham que seria do plano tático? Eu acho que seria tático. No caso da gerência, né? Isso. Da mesma forma, a luz ali. Vamos ver aqui. Até porque ele, como dono, ele também participa, né? Então seria o caso aqui dele e da fornecedor também de internet. É que ali no texto ele fala que ele contratou esses serviços, né? Aí móveis e utensílios. Eu acho que móveis e utensílios seria do estratégico e do TAP. O que é que vocês acham? Que ele como dono, né?
Aqui eu acho que também. Vão dizendo aí se vocês acharam diferente, tá? Propaganda e marketing. Aqui eu já acho que seria o tático e eu acho que seria operacional. Porque a propaganda vende, né? Ô Gilson, Oi. ali no texto ele fala que ele contratou. Será que não seria também ele ali o estratégico? Nessa do fornecedor de água, luz, e telefone e os utilities ali? Pode ser. Até Porque no texto fala que ele contratou, né? Isso. Vamos para cá. Aí vocês concordam? Propaganda e marketing seria tático e operacional? Teria aqui coquetel a convidados. E também foi ele quem contratou, não foi esse coquetel? Então a gente viria para cá e para cá. Sim, foi ele que contratou todas essas operações aí acima. Sim. Compra de calçados. Aí eu acho que seria do pessoal da gerência e dele, né? Como dono, né? E aqui, venda de calçados seria o nível operacional. Pagamento das contas. Aí vamos para cá e para cá, né? A ausência de sobra de dinheiro. A ausência de sobra de dinheiro. Seria aqui e aqui. Financeiro, né? Bom, eu acho que seria isso. O que é que vocês acham? Fechamos assim nosso... Lembrando, gente, que isso aqui, infelizmente, não tem um padrão não, sabe? Tem. Então, nessa segunda etapa aqui, quando eu venho aqui para o livro, ó. Vamos ver aqui no livro. Ele pede para fazer uma classificação das variáveis estratégicas, táticas operacionais, né? E comentar. Então, o comentário seria breve aqui, seria só eu falar aqui, pegar cada uma aqui que bate uma com a outra, por exemplo, as que fecharam, seria no caso as variáveis 1, 2, 3, 4, deixa eu ver mais. Pronto, 1, 2, 3, 4, né? Elas são dos níveis estratégico, tático e operacional e assim por diante, né? Não tem muito mais o que comentar não. Não é isso? Vou deixar salvo aqui e vamos passar aqui para o outro. Aí ele fala que planejamento é a forma como você organiza para executar na prática as atividades da empresa, levando em conta a realidade e os tempos presentes. E futuro, para alcançar seu objetivo de forma eficiente e efetiva. E vamos para cá. Uma variável de planejamento pode ser classificada em mais de um nível, ou seja, pode ser estratégica, tática, operacional ao mesmo tempo. Isso se sua importância for bastante evidente para o desenvolvimento do processo de planejamento como um todo, né? Aí, ó, aqui tem uma outra situação, vocês depois leiam, tá certo? A gente não vai fazer essa outra situação, ela já está respondida e vocês podem usar como exemplo também para entender um pouco melhor, tá certo? Então a gente vai fazer sempre, ó, aí tem um faça você mesmo que você pode também estar utilizando e aí a gente passa adiante.